aqui um PowerPoint falando um pouquinho aí da solução, né, no que tange aí a nota fiscal de serviço. O principal objetivo é esse, tá, dessa agenda. Obviamente que a gente tem outras soluções aí que complementam esse serviço, né, e aí, eventualmente, se tiver algum ponto, né, que a gente não aborde nessa reunião, vocês fiquem à vontade aí de nos contatar para a gente poder esclarecer, tá? A gente vai seguir aqui com o PPT, na sequência eu vou abrir aqui a ferramenta para a gente poder navegar, né, explicar aí um pouquinho mais de detalhes com relação à nota fiscal de serviço, e aí vocês fiquem à vontade, tá, de estar tirando dúvidas ali pelo chat, tá, conforme for surgindo as dúvidas, a gente vai esclarecendo, tá, uma a uma, perfeito? Legal, João, fica à vontade aí de complementar aí quando você achar necessário, tá bom? Claro. Eu vou seguir aqui. Então, aqui, né, só estão aqui os dois nossos contatos, tá? Se vocês quiserem aí apontar a câmera e pegar o QR Code, né, conecta com a gente ali no LinkedIn, né? É bacana porque a gente sempre está postando aí novidades aí da ferramenta, também algumas informações que a gente tem aí da área tributária, contábil, né? Então, fique à vontade aí de estar conectando conosco, tá bom? Seguindo aqui um pouquinho, né, falando um pouquinho da Conexão, né, a Conexão, a empresa foi criada lá em 2015, né, criada dentro de uma outra empresa de tecnologia, que é a GAT Tecnologia, que é uma empresa aí de implementação de ERP, e aí, em dado momento, né, visto, né, o foco das duas empresas ser um pouquinho diferente, né, houve um spin-off aí da empresa, os sócios são os mesmos, né, com o objetivo de a gente poder melhorar aí, né, os processos de cada empresa, né, focado em cada negócio, né. Graças a Deus, esse processo, ele deu super certo, né, hoje, a Conexão, nós temos aí mais de 10 mil empresas que a gente atende, tá, dos mais diversos segmentos, dos mais diversos portes, né, e também dos mais diversos RPs, obviamente que para alguns RPs a gente consegue fazer algumas automações maiores, até dentro do próprio RP, né, mas hoje a gente atende clientes aí do Brasil todo, né, acredito que todas as empresas aí tenham dificuldade aí em capturar as notas fiscais, seja de mercadoria, conhecimento de transporte ou nota fiscal de serviço, tá, e o nosso principal objetivo, né, é poder apoiar aí, né, as organizações a melhorar, né, as operações aí no que tange a documentos fiscais, né. Eu acabei mencionando aqui, a gente atende tanto nota fiscal de mercadoria, serviços, notas fiscais de consumidor, CTS, CTS de outros serviços, né, e aí integrando com os principais aí ERPs de mercado. Quer complementar com algum ponto, João? Não, acho que é isso mesmo, né, é uma breve história sobre a Conexão. Acho que a gente está mais de 7 anos aí no mercado já, trabalhando com isso, muito mais do que isso também. Sobre as notas fiscais ali, né, hoje a gente vai falar sobre notas fiscais de serviço, mas fiquem à vontade também, depois a gente vai mandar uma pesquisa aqui, tudo certinho, para se tiver mais algumas dúvidas sobre os outros tipos de notas, contactarem a gente também. Então, a gente trabalha com todos os tipos de nota, né, hoje, especificamente, nota fiscal de serviço, mas a gente trabalha com todos os outros tipos de nota. Perfeito. Aqui são algumas empresas, né, como eu comentei, a gente tem mais de 10 mil empresas aí, né, que a gente atende, então no slide a gente não conseguiria explorar, mas a gente coloca algumas aqui de diversos segmentos, né, só para vocês verem que são logos aí bem conhecidos, né, alguns mais, outros não, né, mas são empresas assim que, algumas delas a gente trabalha desde o início ali da Conexão, então a gente tem um trabalho muito forte aí de retenção do cliente, né, não adianta a gente trazer o cliente e perder ele no mês seguinte, né, então, conquistar um cliente é um processo bem difícil, perder 2 minutos, né, então a gente trabalha aí muito forte com o time aí de Customer Success, né, para garantir aí a retenção do cliente, né, e que ele possa depois indicar para outro cliente, né,
é uma forma de até de crescimento aí da conexão. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho bem bacana, né? E ano a ano a gente tem crescido aí numa taxa bem interessante, aí em torno aí de uns 40%, 50% ano, né? Que é frente aí ao que a gente vê, né, no mercado, é uma taxa bem expressiva. E muito em função, né, de não só aquisição de novos clientes, mas também de retenção. Acho que é muito importante, né, também reter, porque senão você ganha e perde, aí acaba ficando no mesmo espaço, né. Legal? Aqui um pouquinho falando de nota fiscal de serviço, né, então a maior dificuldade da nota fiscal de serviço, né, é o problema, assim, de despadronização, né, diferente da nota fiscal de mercadoria, onde você tem um padrão, né, nacional, e também você tem um único local que você captura todas as notas, né, que no caso é a Cefaz nacional, né, a nota fiscal de serviço, ela não tem uma origem única, né, então você tem que capturar em cada prefeitura. E dependendo né, da complexidade do negócio do cliente, né, muitas vezes tem cliente aí que tem 100 prefeituras que ele tem que capturar, 1.000 prefeituras, né, e aí fica muito difícil, né, o cliente ele capturar em cada prefeitura, né. Primeiro por um fator, né, por ser bases distintas, né. A segunda forma, também, segundo problema, né, que a gente enxerga, é que não existe uma padronização de captura, né. Tem prefeituras que disponibilizam web service para a gente capturar, tem prefeituras que não, né, então tem essa complexidade. E também tem a complexidade do layout do documento, né, nem todos os documentos eles são padronizados, então tem prefeituras que trabalham com XML, tem prefeituras que trabalham com PDF, tem prefeituras que trabalham com XML, mas que não existe um padrão, então tem vários padrões hoje de mercado, né, então não existe uma padronização no XML, então tudo isso acaba dificultando, né, o cliente capturar esse documento, né, e aí o nosso objetivo, né, é agilizar esse processo, né, e garantir que vocês tenham todos os documentos aí em mãos, né, para primeiro, fazer ações proativas, caso tenha alguma divergência, né, e principalmente para garantir que você não tenha surpresas lá na frente, né, de alguma nota que ficou engavetada, você não ficou tendo ciência, né, fechou o período e depois aparece aquela nota na surpresa, né. Então, o objetivo nosso é garantir que você tenha todos os documentos aí num tempo super rápido. Quer comentar algum ponto, João? Claro, antes disso, o Pablo acabou de mandar ali no chat, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar que a gente vai respondendo aqui durante a live mesmo, tá? Algumas dúvidas ele vai responder via chat, e algumas dúvidas a gente vai trazer para todo mundo aqui, a gente vai fazer essa dinâmica aí com vocês. Aqui que entra basicamente o meu time, né? Então, quando a gente fala de entrega de nota fiscal de serviço, ela acaba sendo muito complexa, né? O Flávio disse muito bem que hoje os outros tipos de nota têm um padrão e, na verdade, cada prefeitura, para nota fiscal de serviço, escolhe, né, entre muitas aspas, o seu padrão de layout, de entrega, de como vai ser a emissão. Então, nosso trabalho, né, aqui da Conexão NFE, do time de produto, time de desenvolvimento, é fazer a melhor entrega possível. O Flávio daqui a pouco vai falar um pouquinho dos tipos de captura que a gente tem, e vocês vão ver que são alguns, então a gente faz esse meio campo, né, esse jogo de cintura para tentar entregar aí todas as prefeituras. Nosso objetivo é chegar em 100% das prefeituras do Brasil, né, no próximo ano, ali em 2023, para os próximos anos. Então, a gente faz esse jogo, a gente tem que ter esse jogo de cintura para entender ali os padrões. Então, a grande dificuldade no nosso fiscal de serviço é esse. Tem outra questão, né? A gente passou por um ano político, claro, que não é o ano político de prefeituras, mas também acontece bastante das prefeituras mudarem esse tipo de entrega, né? Então, é outra dificuldade. Então, sai um prefeito, entra um novo prefeito, mudam o sistema de emissão, muda o sistema de entrega, então tudo isso a Conexão já está preparada para atender vocês. A gente vai ver a quantidade de notas fiscais, a quantidade de municípios que a gente tem, né, disponíveis dentro do Brasil, então vocês vão ver que a gente atende a grande maioria,
mas de várias formas diferentes. Né? Então une muita coisa, né, Flávio? Dificuldade na legislação, que não é único, o padrão que não é único, a entrega, a quantidade de municípios que o Brasil tem também, esse é um outro fator, é muito grande. Então, a gente vai fazendo aí, né, a gente vai fazendo esse meio campo aí entre vocês, a prefeitura, os fornecedores de vocês, então, bem importante esse trabalho que a gente faz. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a Conexão já vem fazendo há alguns anos aí. Perfeito, João. Esse ponto que o João comentou é bem importante, né? Com relação à manutenção aí das atualizações, né? Então, um outro complicador, né, é porque as prefeituras, elas não são estáticas, então não basta a gente implementar. Toda hora elas estão mudando ali, trocou de fornecedor, ela troca ali, né, o layout, né, e consequentemente a gente tem que atualizar a aplicação. Então a gente está bem antenado, né, com relação a essas mudanças, né, para que seja imperceptível ali para vocês, né, que não tem impacto ali na operação de vocês. Então, né, quando o cliente ele tem, por exemplo, 1.000 prefeituras, né, imagina ele fazer uma gestão dessa, né, de todas primeiro implementar e depois acompanhar todas essas mudanças, né, e a gente sabe que não é o core da empresa, né, enquanto isso é o core nosso, então a gente tem todo esse trabalho aí de acompanhamento das mudanças. Outro ponto importante que eu acabei não mencionando aqui, né, que existe aí, né, um projeto aí, né, de padronização da nota fiscal de serviço, né, mas esse projeto a gente entende que é um projeto, assim, a longo prazo, tá? Ele tem ali algumas prefeituras que aderiram, né, essa padronização, mas num range aí de quase 5.600 prefeituras, né, foram ali no máximo, umas 10 prefeituras que aderiram a esse padrão momentaneamente, né, então a gente entende que é um projeto que ele vai se estender ainda um bom tempo, né, e que bom se fosse que todas as prefeituras aderissem, né, mas infelizmente isso não é uma realidade. Então, com isso, né, ainda existe essa necessidade, né, de a gente estar acompanhando prefeitura a prefeitura, né, para estar dando a manutenção correta aí para que vocês possam estar recebendo esse documento, tá bom? Bem, Flávio, só um minutinho, Flávio. O Marcelo fez uma pergunta aqui, que eu acho que é interessante a gente falar nesse ponto, antes da gente legal. seguir. Como vocês ficam sabendo quando houve mudança do layout de uma prefeitura? E qual o prazo que pedem para ajustar? Então, Marcelo, como a gente fica sabendo é através do cliente, né? Não tem um portal, a gente não consegue visualizar, então não tem uma legislação igual tem lá no Cefaz, né, que é federal ou estadual, que a gente fica acompanhando tudo ali, a gente não tem como acompanhar, a gente fica sabendo através do cliente mesmo. Deu algum problema, o cliente abre a solicitação para a gente, e esse é o trabalho de formiguinha. Então, a gente vai ter que descobrir qual que é o próximo layout, qual que é o padrão, se a gente já atende da forma A, B, C e D. E esse prazo, ele está em 45 dias, mas tende a cair para 30, tá? Então, a gente está amadurecendo algumas coisas aqui dentro da conexão. Então, a ideia é que caia para 30 dias. Por quê? Até o cliente abrir o prazo, depois a gente precisa analisar aqui no time de desenvolvimento da integração, fazer a integração com o novo layout. Então, esse prazo aí está girando hoje em 45 dias por conta de volume ali, mas tende a cair para 30 dias aí nos próximos meses, até no começo do ano que vem. Bom, Marcelo, qualquer coisa, manda ali no chat e a gente volta a conversar sobre isso, tá? Perfeito. Aqui falando um pouquinho do sistema dos municípios, né, então, normalmente são sistemas de gestão pública, né, eles fazem a gestão dos impostos da cidade, tem como principal objetivo permitir a emissão através do site, né, e às vezes tem um web service para permitir que os softwares façam a integração, né, então é um pouquinho, né, do que a gente já veio falando aí durante a conversa, né.
Hoje a conexão, nós temos aí conectados em mais de 5.000 municípios, né? Se eu não me engano, aí é em torno de uns 5.200. No Brasil, deve ter em torno aí de uns 5.600, né? A gente só não conecta, de fato, com as prefeituras, assim, que não tem um ambiente digital para a gente poder capturar, tá? Até, historicamente, aí depois que a gente implementou, né, esses 5.000 municípios, eu diria que praticamente todos os clientes que passaram a listagem de prefeituras que eles precisavam, a gente não se deparou com nenhuma prefeitura que estão dentro dessas que a gente ainda não trabalha, tá? Então, deve ser prefeituras muito pequenas ou muito remotas, por exemplo, lá no Amazonas, no meio do Amazonas, que não tem movimentação, tá? E aí a gente tem 4 formas aí de trabalho, tá? Com relação à nota fiscal, tá? Então, a primeira forma é o RPA, a segunda forma é o Web Service, a terceira forma é o OCR, e por último é a integração por e-mail. Só falta lançar? Acho que tem algum microfone aí aberto, pessoal, se vocês puderem só... Obrigado, pessoal. Um pouquinho falando de cenários, né, da captura de nota fiscal serviço por tomadores, tá? Então, o primeiro cenário, né, é via web service, via certificado, né, a integração automática, a autenticação é via certificado, né, e permite a captura de nota fiscal de serviço, né, de tomados, tá? A dificuldade são vários padrões de integração, né, e vários padrões de XML, e pode depender, em alguns casos, né, de um cadastro no município, tá? Então, esse é o primeiro cenário, é o cenário que a gente dá preferência, tá? Por quê? Porque é uma integração automática ali via web service, né? Então, ele precisa de menos passos ali para a gente poder capturar a nota fiscal de serviço, tá? Um exemplo aqui é a Prefeitura de São Paulo, né? A segunda forma é via RPA. O RPA é uma robotização de processos automáticos, tá? É como se fosse um usuário indo até o site da prefeitura ali, fazendo o login na prefeitura, fazendo o download daquelas notas fiscais de serviço. Aí, independente do tipo de documento que a prefeitura disponibiliza, porque pode ser qualquer padrão, né? A gente tem uma tecnologia chamada OCR, onde eu consigo interpretar a nota fiscal de serviço, transformar ela no XML padrão nacional e importar para dentro da ferramenta, tá? Depois eu explico para vocês por que a gente padroniza aí a nota fiscal de serviço, tá? E aí, aqui no caso do RPA, né, a integração ela é semi-automática, tá? Precisa de uma autenticação aí via usuário e senha, né? Permite também a captura dos serviços tomados. A dificuldade também está relacionada aos vários padrões, né, de integração em XML, e também pode depender ali de um cadastro de município em alguns casos, né? Aqui deu um exemplo, Guararapes, São Paulo. E o terceiro cenário, né, é a captura por e-mail, tá? A captura por e-mail, ela pode ser, na verdade, de duas formas, né? Ela pode ser um e-mail que você recebe ali um XML, né? E aí a gente já tem interpretado aquele XML, eu consigo capturar aquele XML e interpretar ele, transformar também num XML padrão nacional e importar para dentro da ferramenta. E a outra forma, né, é utilizando o OCR, que aí você envia um documento, né, por exemplo, um PDF, aí eu interpreto esse PDF através do OCR, também transformo no XML padrão nacional e importo para dentro da ferramenta, tá? Esse terceiro cenário é um cenário quando a gente não tiver a opção para as duas primeiras, tá? Por quê? Porque existe ali uma dependência de alguém enviar o e-mail para você, e é isso que a gente quer evitar, que você, né, consiga receber todos os documentos de forma automática que a gente pegue na origem. Mas tem algumas prefeituras que elas não disponibilizam nenhuma das duas, né? E aí a gente vai para o terceiro cenário, que é uma outra forma ali de você estar recebendo também essas notas fiscais, tá? O exemplo aqui é Curitiba, Paraná, tá? Deixa eu ir aqui, aí aqui, né, só complementando aí o que eu já falei com relação ao CR, tá?
E aí, antes de eu ir para frente, eu vou falar um pouquinho da padronização, tá? Por que a gente padroniza, né, num único modelo, né, de nota fiscal de serviço? Porque isso aí vai facilitar alguns pontos, né? Por exemplo, a geração de relatórios, porque aí os campos estão todos padronizados, então acaba aumentando bastante a performance para a geração de relatórios, e também facilita depois a integração, né, junto ao RP. Então, a disponibilização dessa documentação de forma padronizada para que o RP ele possa enxergar esse documento, importar e popular as tabelas do RP, né? Então, imagina um cliente que tenha 1.000 prefeituras, né? E aí, toda vez que chegar uma nota fiscal, né, é de um layout distinto, né? E aí, o RP, ele teria que enxergar esses 1.000 tipos de layouts, né? Então, quando a gente padroniza por um único padrão, né, o importador ou o RP, ele enxerga um único tipo de documento, então fica muito mais fácil para o RP, né, levar essa informação para dentro do RP, né? E também, né, na questão de manutenção, porque as prefeituras, elas estão em constante mudança. Quando a gente deixa padronizado ali, e na hora que ele vai para a integração, ele vai padronizado, se mudar algum layout de alguma prefeitura, isso vai ser transparente, porque o nosso primeiro ambiente ali é um portal web, né, que ele fica na nuvem da Amazon, então ele fica imperceptível para vocês. E aí, na hora que ele vai para o RP, ele já está padronizado. Então, acaba facilitando também a manutenção aí das atualizações, tá? Você quer comentar algum ponto, João? Não, acho que ficou tudo muito bem explicado, né? Então, para vocês, de novo, né? A gente tem o problema da falta de padronização, a gente faz o meio campo aqui, então recebe de várias formas, a gente transforma nesse padrão. Basicamente, né? O que vocês vão ver vai ser um único padrão, né? Então, por baixo de todos os planos, atrás de todas as cortinas, tem todo esse processo que a conexão facilita e entrega para vocês lá na ponta para ter o processo coeso, né, e com mais dados possíveis. Então, quanto mais dados a gente entrega lá na ponta, melhor é. Então, tem todo isso por baixo dos panos, né, para que a gente consegue fazer isso, entregar para vocês lá esse padrão único, que a gente chama de ABRASF, né, que é o padrão nacional. Alguns devem conhecer, né, mais o pessoal da área contábil e fiscal ali, mas a gente entrega nesse padrão ABRASF que lá dentro do Proteus pode-se fazer muitas outras coisas. Mas acho que é isso, Flávio. Legal. Obrigado, João. Aqui só falando um pouquinho de algumas funções da solução, né? Então, a captura e guarda automática de todos os documentos fiscais, né? O recebimento automatizado de notas fiscais de serviço, né? Independente da forma que a gente capturar ali. O armazenamento, né, desses documentos, e aí a gente também tem a possibilidade de armazenar as notas fiscais emitidas aí por vocês, tá? Mas como um repositório, mas aí você consegue concentrar todos os documentos numa base única. A possibilidade de você fazer a manifestação do destinatário, tá? E o desacordo do CTE, e aí para alguns RPs, né, e aí a gente pode detalhar aí numa demonstração, enfim, a gente consegue fazer esse processo automatizado, né, então, por exemplo, você foi lá, né, escriturou a nota, a partir do momento que escriturou a nota, eu vou lá e já faço o manifesto de forma automática, sem precisar você fazer esse processo de forma manual. E aí isso é bacana, porque ele bloqueia a nota junto à Cefaz, e aí o fornecedor ele não consegue cancelar aquela nota que você já escriturou. Então, tem alguns clientes que têm esse problema, né, de cancelamento indevido, então isso vai impossibilitar que aconteça cenários desse tipo, tá? Gerenciamento de diversos CNPJs em uma só conta, tá? E também de usuários, né, você consegue definir perfis de usuário. Integração com RP, né, para alguns RPs a gente tem algumas automações a mais, né, também de escrituração da nota, validação de cadastro, validação de impostos, validação com pedidos de compra. De outros a gente só facilita a importação desse documento, né, e dali para frente é o RP que trata, tá? Geração de relatórios, né, então nossos relatórios são
bastante detalhados ali, ele também mostra os documentos que estão lançados e os que não estão lançados no RP, né? A gente teve aí, acho que semana passada, a gente teve aí um fórum falando exclusivamente de relatórios, tá? Impressão, né, de Danf e Dact, né, baixa também de arquivos XMLs em lote, né, caso tenha necessidade, são algumas funcionalidades aqui que a gente colocou, né, mas obviamente que tem outras também, tá? Agora eu vou demonstrar aqui a ferramenta, para vocês poderem dar uma olhada, só um minutinho. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela da ferramenta, João? Sim, só antes ali, acho que o Carlos fez uma pergunta legal ali para a gente responder. No terceiro cenário, a empresa precisa fazer o cadastro no portal da prefeitura e informar qual e-mail prefeitura que deve enviar o arquivo. Na verdade, faz um cadastro dentro do portal do Conexão NFE. Então, a gente tem ali, né, tem algumas prefeituras que dá para fazer o cadastro lá e a prefeitura manda, né, esse e-mail direto para essa caixa de e-mail, mas necessariamente você precisa cadastrar um e-mail dentro do portal do Conexão. Por quê? Tem algumas prefeituras que não têm essa funcionalidade de mandar o e-mail, né? Então, o que acontece? O cadastro tem que estar no portal do Conexão NFE, vai ter duas opções. Algumas prefeituras vão ter, né, esse envio direto, e algumas prefeituras alguém tem que ir lá, baixar e mandar por e-mail. Então, depende, de novo, da prefeitura. Mas necessariamente a gente precisa ter um e-mail cadastrado dentro do Conexão NFE, que daí é mais simples, né? Fica tudo na nossa mão aqui, a gente consegue fazer isso de forma bem rápida e simples também, esse cadastro de e-mail. Carlos, alguma dúvida? Qualquer coisa, manda aqui no chat que a gente responde também. Não sei se foi claro. Isso. E aí, Carlos, eventualmente, né, se você tiver uma listagem de prefeituras, né, você pode nos contatar depois, encaminhar as prefeituras que você, né, tenha necessidade, né, e aí a gente vai conseguir avaliar para ti, né, quais as prefeituras que a gente atende, né, da sua listagem, e de que forma que a gente atende, né, e aí a gente consegue visualizar, por exemplo, se aquela prefeitura tem a necessidade ou não, né, desse cadastro prévio, ou, né, tem até algumas prefeituras que, por exemplo, da forma de RPA, a gente pega através do certificado digital, não precisa através do login e senha, né, e do OCR a gente também consegue visualizar se tem a necessidade, né, de algum cadastro, né, antecipado, ou se de fato só com o certificado digital é necessário, tá? Então, das duas formas aí a gente consegue visualizar, tá bom? Bem, vamos lá. Aqui no portal do Conexão NFE, tá? Você faz o login e a senha no próprio site da Conexão NFE, e aí você cai nessa tela inicial, né? Onde você tem informações aqui de pendências e movimentações. Mas o mais importante é esse menu aqui do lado esquerdo, onde você consegue visualizar os documentos, né, por tipo de documento, e aqui embaixo você tem umas outras funcionalidades aí que eu vou transcorrer adiante, tá? O portal, ele é web, né, então, legal que você não precisa de nenhuma infraestrutura, né, qualquer documento que ele for importado aqui para o Conexão, ele fica por pelo menos 5 anos aí disponível para você tirar relatório, né, baixar os XMLs, né, visualizar os documentos, né, para alguma auditoria, fiscalização, tá? Isso é em contrato definido, né, e também a legislação exige que a Conexão trabalhe dessa forma, tá? Aqui você entrando aqui em notas fiscais recebidas, eu vou passar brevemente, né, que não é o objetivo, aqui nós vamos mostrar todas as notas fiscais emitidas, né, contra o CNPJ de vocês, de mercadoria, né, nesse formato aqui de lista, né, onde você consegue visualizar as informações aqui, né, das notas, né, da mais nova até a mais antiga, e aqui você tem as informações de número, série, estabelecimento, quem é o emissor, a UF, o valor, data e hora da emissão, o estado, se ela está autorizada ou não, se existe alguma carta de correção, né,
a gente consegue capturar, né, os eventos e também os documentos auxiliares, né, por exemplo, a carta de correção, e aqui já começa algum trabalho ali de automatização. Então, aqui ele te mostra, né, todos os documentos que já estão lançados no RP. Então, ele vem com essa flagzinha aqui em verde. O que não tiver lançado, ele fica em branco. Então, aqui facilmente, né, aqui em cima nós temos filtros, né, você consegue ver quais documentos que ainda não tiveram lançamento no RP, né, você não precisa ficar tirando aqueles relatórios em Excel, né, comparando com o seu RP, né, obviamente que para funcionar isso, existe ali um processo de integração com o seu RP, mas é um processo, se for com o nosso integrador padrão, para alguns RPs que a gente tem, aí isso funciona de uma forma nativa, né, se for com um RP que a gente não tem integração nativa, né, aí ele é uma troca ali de arquivos, se for via pasta, né, de arquivos ali, disponibilização de XML, e aí o RP vai lá e consome esse XML e nos devolve um arquivo para eu popular esse campo, ou se for via API, a API também funciona, né, e aí a gente vai populando esse campo conforme você vai consumindo as informações. O tipo do manifesto, né, então todos os documentos a gente já vai dando manifestação de ciência, e depois que você escriturou a nota no RP, a gente já faz o manifesto de confirmação da operação também, tá? O tipo da nota, os documentos referenciados a essa nota, isso aqui é bem bacana, né, uma funcionalidade relativamente nova, ele vai mostrar todos os documentos que são referenciados a essa nota. Então, uma nota fiscal de retorno, né, ele vai referenciar o documento de origem, ou um CTE, né? Então, ele vai estar demonstrando aqui para você todos os documentos para depois facilitar o seu processo ali de lançamento da nota, tá? Os marcadores eles funcionam como etiquetas, né? E eles vêm para facilitar a gestão dos documentos. Eu vou até passar agora para a nota fiscal de serviço, né? Até porque não é o fórum aqui, lá também tem a questão de marcadores, né? E aí eu dou um exemplo de aplicação para ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, né, essa nota fiscal aqui, né, aqui também no mesmo formato aqui de lista, né, então essa nota fiscal aqui foi utilizado aqui uma etiqueta de serviço prestado, né, então vamos pensar que você tem vários atores ali durante o processo, né, de recebimento da nota fiscal, ou, por exemplo, lá de mercadoria, né, você tem a pessoa que recebe a mercadoria na portaria, depois confere no almoxarifado, e aí você vai colocando uma ou mais etiquetas aqui no documento, né, e aí essas etiquetas, elas podem, né, você vai fazer o processo ali de escrituração dessa nota, e você precisa que seja, antes de você fazer o processo, confirmado que o serviço foi prestado, você consegue pesquisar a nota aqui, visualizar que foi colocado essa etiqueta, né, que o serviço já foi prestado, e aí fica registrado ali o usuário, data e horário, e um campo de observação, que no caso foi colocado ali a palavra confirmado, mas pode ser outra informação, ou você também pode disponibilizar essa informação via API, para que você leve essa informação para dentro do seu RP. Então, na hora que você for escriturar a nota lá, essa informação já vai estar aparecendo ali para ti, tá? Então, tem essas duas formas de trabalho com relação às etiquetas, tá? Quer complementar com algum ponto, João? Não, na verdade, eu queria... A Mariana fez uma pergunta aqui, bem interessante para a gente. Em até quanto tempo depois da emissão da nota eu tenho ela no RP? Então, são dois casos diferentes. Quando a gente tem lá a nota fiscal de produto, né, que o Flávio explicou um pouquinho antes ali, notas fiscais recebidas, a CTS, o processo é basicamente just in time. Então, o Conexão NFE vai lá, vai capturar essa nota, assim que ela chegar no Conexão NFE, mais alguns minutinhos ali, ela já sobe para o RP. A nota fiscal de serviço, a gente depende da prefeitura enviar essa nota. A partir do momento que ela envia essa nota de N formas diferentes, né, a gente já importa, depois que está dentro do Conexão NFE, a gente manda lá para o RP também em alguns minutos ali. Qual que é a grande diferença? Algumas prefeituras, elas enviam as notas fiscais de serviço uma vez por dia, algumas prefeituras 2 vezes por dia, algumas prefeituras a cada hora.
E também depende do processo. Se for web service, geralmente as prefeituras mandam ali a cada hora. Se for RA, elas mandam, elas baixam essa carga né, elas enviam essa carga em lote a cada 2 vezes por dia. Então, vai depender muito ali de como a prefeitura envia. De novo, né? Como não existe uma legislação padrão, cada um faz de uma forma que bem entender. Então, basicamente isso. Nos outros tipos de nota, o que a gente chama de notas mercantis, né, que é a nota de produto, a CTE, ali é just in time. Alguns minutinhos já está no importador, às vezes até 1, 2, 3 minutos depois. A nota fiscal de serviço vai depender da prefeitura. Então, não tem como te precisar. Se a gente tiver aqui uma lista de 100 prefeituras, 90% vão entrar em 1 hora. 5% vai entrar uma vez por dia, ou 5% vai entrar só no final do dia. Então, depende muito da prefeitura. Quando a gente fala de nota fiscal de serviço, a gente tem que trabalhar com com essas diferenças, né? Com essas diferenças de envio. Mas basicamente é isso. Acho que pode seguir, Flávio, só para a gente responder ali a Mariana, que ficou um pouquinho para trás. Claro. Mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo, né? Sim, perfeito. Poderia ser dúvida de mais pessoas aí também. Perfeito, João, é isso mesmo. No pior dos cenários, né, você vai ter o documento ali uma vez por dia, né, que já é um ganho enorme, né, é diferente da nota fiscal de mercadoria ali, que você tem um processo fabril, né, e tem ali alguns clientes que tem ali operação, vamos dizer, rápida, né, então, muitas vezes é uma indústria, né, e a indústria está acoplada aos seus fornecedores, e aí, se a nota fiscal não chegar, ele não segue o processo fabril. Então, ali, a gente entende que tem que ser a nota fiscal muito rápida, né. Agora, serviço, geralmente, é um serviço que já foi prestado, né, então, acaba sendo um processo, assim, que na totalidade que a gente vê nos clientes, uma vez por dia atende, né, e aí se eventualmente tiver alguma empresa que tenha necessidade que seja mais rápido, né, aí é interessante passar a listagem para a gente poder dar uma validada, né, mas geralmente os clientes têm sido atendidos aí pelo menos uma vez por dia, né, com os piores casos, né, e tem atendido aí os clientes, tá? Legal, João. Aqui, então, voltando aqui, né, caso você queira visualizar o detalhe da nota, né, você clica na nota fiscal, e ele vai te mostrar todas as informações da nota fiscal, tá? A descrição aqui do serviço, os marcadores utilizados, tá? E aqui você tem a possibilidade, né, de baixar o XML, baixar a DUNF de serviço e visualizar a DUNF. Eu só vou abrir aqui uma DUNF de serviço, né, pelo fato, né, de que tanto o XML como o PDF, né, ele é padronizado nesse padrão nacional. Então, aqui, né, está o padrão aqui, Abrace, né, de nota fiscal de serviço. Então, todos os documentos, eles vão ter esse mesmo padrão, tá? E, inclusive, aqui a nota fiscal de prefeitura aqui de São Paulo, né, geralmente ela vem com aquele brasão, né, então a gente cria esse modelo aqui, né, o Abraço, que é reconhecido pelo governo, para facilitar lá a geração de relatórios e também depois a importação desse documento para dentro do RP, tá bom? Indo aqui voltando aqui para a consulta, só mostrar alguns detalhes aqui. Você selecionando um mais documentos, né, ele também possibilita que você baixar a DUNF, ele baixa em lote, baixar o XML, informar os marcadores, né, que são as etiquetas aqui, então quero informar nesses 3 aqui que o serviço está prestado, eu dou um OK e confirmação, tá? Até um ponto interessante, né, com relação aos marcadores, tem alguns clientes, né, que quando a gente mostrou essa funcionalidade, ele falou, putz, Flávio, mas eu fazia isso dentro do RP, e agora eu fazendo através do portal, eu vou economizar o usuário, e aí eu vou ter uma economia junto, por exemplo, a SAP, né, vamos dar um exemplo aqui de um RP, e eu não vou ter que pagar mais esse usuário, porque ele vai poder utilizar aqui através do portal. Ou ele também, né, pode utilizar, né, esse usuário para outra finalidade aí, né, que gere mais valor para ele, tá? Então, tem alguns clientes que estão utilizando até para economia aí durante o processo, desde que ele, né, funcione para ele, né? Aqui você também consegue pesquisar a nota fiscal aqui, né, nessa listagem aqui,
por uma ou mais notas fiscais, ou o número da RPS, e também você tem filtros aqui, né? Então, tem filtro por filial de vocês, por fornecedor, por município, por UF, data de emissão, status, documento atualizado ou não atualizado no RP. Então, eu quero todos os documentos que ainda não estão atualizados no RP. Eu dou um buscar e ele vai me listar todos os documentos ainda que não tenha a flagzinha verde, tá? Para que você possa tratar desse documento. Aqui, indo para relatórios, né? Você consegue também tirar relatórios por período, né? Por tomador. Você tem alguns filtros aqui que também você pode utilizar. E o relatório do mais básico até o mais avançado, né? Ele gera o relatório em formato Excel, e aí você consegue trabalhar, né, com o relatório. Ele traz também a coluna do que está lançado, o que não está lançado no RP, e também a coluna de marcadores, né? E aí, né, é uma forma de utilização aqui de relatórios. Mas a gente também tem uma API, né, caso você utilize algum BI, né, Power BI ou qualquer ferramenta de BI, você consegue também consumir essas informações da nossa plataforma e gerar ali os dashboards, relatórios dentro do seu BI de forma padronizada, tá? Então, você tem essas duas possibilidades aí de relatórios, tá? E aqui, né, aí já mudando um pouquinho, só falando aqui um pouquinho de ferramenta, né, a gente também tem aqui as outras opções, né, notas fiscais emitidas, transportadas, CTS. O DocBox é uma funcionalidade, caso você queira importar algum documento de forma avulsa, né, por exemplo, boletos de fornecedor, contrato, qualquer tipo de outro tipo de documento, né, que não seja documento fiscal, né. Você quer comentar alguma coisa, João? Não, tranquilo, pode seguir. Legal. Parte de administração, né? Aqui você consegue incluir uma ou mais empresas com certificado A1 e A3. Os marcadores, né? Todos os marcadores aí criados, tá? Você pode criar outros. Usuários, você pode definir perfis de acesso de usuário. Então, eu quero criar um tipo administrador. O administrador ele vai enxergar todas as notas do grupo e vai ter todas as funcionalidades. Mas eu quero criar um usuário, por exemplo, aqui, portaria. Ele não vai conseguir executar nenhuma atividade, ele só vai ter o perfil de visualização. E ele só vai enxergar as notas da filial A. Tá? Então, você consegue restringir o que pode ser feito e o que pode ser visto, tá? E-mails monitorados são as caixas de e-mail para monitorar. Fechamento, ele gera um arquivo compactado com todos os XMLs de um período, né? Pode ser por período, pode ser por empresa, por fornecedor, por tipo de documento, né? E até status, né, do documento. Ações em lote, manifestação do destinatário, desacordo CTE, baixar XML da FIDACT em lote. APIs é algo que tem crescido bastante, né, que é uma forma aí de integração entre sistemas, né, para executar alguma atividade, né. Então, a gente tem diversos tipos aqui de APIs, né, o objetivo, não vou entrar, né, no detalhe, mas, por exemplo, a gente tem uma aqui de API de consulta no Cadastro Integra, para trazer as informações mais atualizadas de cliente fornecedor. E o certificado digital, né, a gente acompanha o vencimento do certificado digital e te dá a opção, caso você queira renovar dentro da própria plataforma, sem precisar contratar um terceiro, tá? Então, também tem essa possibilidade aqui, tá? João, quer complementar com mais algum ponto? Não, é só falar um pouquinho ali sobre as APIs, né? Hoje a grande maioria dos nossos clientes são clientes TOTOS, né? Então, Proteus, DataSul, RM, mas a gente tem está crescendo muito a nossa base de clientes de outros RPs. Então, eles conectam através com conexão NFE através das nossas APIs. Uhum. Se vocês precisarem de alguma API customizada, também, a gente também faz, a gente avalia aqui, né, junto com o time de produtos, junto com o time de desenvolvimento, a gente também customiza as APIs para vocês. Digamos que vocês queiram algum processo, alguma informação que não tem ainda na API, a gente avalia aqui e também faz essa customização. Então, não importa, basicamente, o RP que vocês tenham.
né? Ou pode ser um outro sistema, né? A gente tem aqui APIs integrados com software de RH, dependendo do processo, né? As notas vão para outro lugar, ou alguma informação das notas vai para lá. A gente tem processos também diferentes para alguns clientes que utilizam um processo mais rápido, né? Ou mais demorado. A gente tem todas essas customizações de APIs ali. Só para falar que não é apenas as que estão ali no site, né? A gente está evoluindo isso e também a gente pode fazer basicamente qualquer coisa aí, desde que esteja ao nosso alcance aí do Conexão. Mas é isso. Perfeito, João, é isso mesmo, né? Por exemplo, o SAP, né? Eu conheço bastante a SAP, que eu trabalhei bastante tempo, né? Então, por exemplo, a SAP, ela tem uma ferramenta lá, né, de captura de notas fiscais, né, que chama GRC, né, que é nativo do SAP. Então, ele trabalha muito forte ali com a nota fiscal de mercadoria e CTE. Mas a nota fiscal de serviço, visto a complexidade, e não é o foco da SAP entrar aí em questões de nota fiscal de serviço, porque tem um trabalho enorme para poder capturar, né? A gente vê bastante isso, né, João? Dá bastante trabalho. Então, a SAP, ela não quer trabalhar com isso, né? Então, tem diversos clientes de SAP, por exemplo, né, nos procurando para resolver o problema de nota fiscal de serviço, né? Então, a ferramenta, ela é modular, você não precisa contratar tudo, né? Você pode contratar exatamente o que você precisa. Então, Flávio, eu já tenho nota fiscal de mercadoria e CTE, e já está bem resolvido isso. Eu quero exclusivamente trabalhar só com nota fiscal de serviço. A ferramenta possibilita isso também, tá? Legal. Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente bater. O Valdemir perguntou se tem ambiente de homologação. Sim, a gente tem um ambiente de testes aqui. Ficou alguns dias ali, né? Até para o pessoal da live aqui, se precisar estender alguns dias ali, a gente consegue estender também. Então, bem tranquilo, a gente tem esse ambiente. Lembrando que a partir do momento que cadastra o certificado digital, essas notas, elas vão começar a ser capturadas através do Conexão NFE. Então, o processo é just in time. Então, cadastrou lá, NFE acho que o Rodolfo perguntou alguma coisa aqui. NFE e CTE já vão começar a baixar. A nota fiscal de serviço também para algumas prefeituras, né? Se vocês apontarem, a gente já faz aqui o cadastro para vocês, elas já começam a capturar. E se eu consigo exportar acho que é o relatório em Excel. Quem perguntou foi o Rodolfo. Sim, a gente consegue exportar todos os relatórios em Excel, tá, Rodolfo? Ali dentro de relatório mesmo tem como você colocar o nome no relatório ou vir com o nome padrão e também baixar esse relatório em Excel. Rodolfo, eu não entendi essa pergunta. Faz busca de NFE emitidas e NFS emitidas? Sim, é o que a gente faz ali, tanto no ambiente de homologação quanto no ambiente de produção, tudo certinho. Não sei se era isso que tu queria perguntar, mas qualquer coisa, detalhe um pouquinho melhor para a gente ali. Posso perguntar aqui, rapidinho? Fica à vontade, claro. Porque eu vi que vocês buscam as notas recebidas, mas as emitidas também? Isso, as notas fiscais emitidas, né, a gente não captura na Cefaz, tá? Por quê? Porque se a gente capturar na Cefaz, possivelmente você tem aí uma ferramenta que faz a emissão de nota, aí ele vai dar consumo indevido junto à Cefaz, porque a Cefaz, ela só permite uma ferramenta de emissão de notas, né, capturando ali os documentos. Então, a gente captura automaticamente no seu RP, então a gente aponta para o seu RP, se emitiu, você deve armazenar isso em alguma base ali, né, on-premise ou cloud, a gente captura nessa base que você informar, tá? A gente não captura direto na Cefaz, pelo fato de que pode dar consumo indevido, tá? A nota fiscal emitida, a nota fiscal de serviço emitida ali, a gente ainda não faz as capturas, mas está no meu planejamento aí para a gente liberar nos próximos meses, tá? Quem sabe o Rodolfo, não futuro cliente, ajuda a gente a fazer essa homologação, né? Então, já tem a funcionalidade, a gente já vai construir ela, então a gente tá colhendo alguns clientes para ir fazendo os testes ali, a gente liberando. Legal. Não, porque como contabilidade, a gente teria acesso mais rápido, né? As informações do cliente, e tem ferramentas hoje no mercado que já faz essa busca. Então, por isso que eu imaginei que poderia fazer. Não, legal. Tem mais algumas perguntas aqui antes da gente continuar rapidinho.
O Marcelo também respondeu como é feita a integração, por exemplo, com a RM. A gente tem os importadores e os integradores dentro do Conexão NFE. Então, basicamente funciona da mesma forma ali, Proteus, DataSul, RM. Tem um executável lá e faz essa importação direto automática. É mais ou menos isso, né, Flávio? O Flávio cuida mais da parte do RP ali. Isso, perfeito. Ele tem um integrador ali, né, onde ele vai capturar ali os documentos ali dentro do portal, né, que foram capturados aí junto à Cefaz e às prefeituras, importar ali dentro o RM, ele já tem ali uma solução de entrada de documentos, né, e aí depois dali ele segue o fluxo, né, então ele garante ali que você tenha todos os documentos importados, né, e evita ali o processo de digitação da nota, tá. Aí se você quiser depois, né, entre em contato ali conosco, né, que a gente consegue compartilhar contigo, né, um vídeo aí com relação ao TOTUS RM, ou também, né, fazer uma demonstração. Isso se aplica a todos, tá? Quem tiver aí particularidades, pode chamar a gente, que a gente faz ali uma demonstração, ou disponibiliza ali o ambiente para vocês testarem, né? O teste é bem legal, porque como a gente tem ali aqui pouco tempo, né, para poder demonstrar a ferramenta, né, muitas vezes a gente não consegue mostrar na totalidade, né, e aí quando o cliente ele faz o teste, ele enxerga outras possibilidades, né, que a gente não conseguiu explorar aqui em 1 hora. Então, o teste é bem bacana e ele não te obriga a nada, é um teste ali para você poder ter mais segurança, né, de que você está dando o passo correto caso você venha contratar. Tá bom? Legal. Muita gente perguntando de teste aqui, tá? Uhum. A T3 Engenharia perguntou sobre teste de nota fiscal de serviço. Uhum. Tem aqui uma demonstração do Proteus, também a Andréia. O Aloysio perguntou do TOTUS DataSul. Pessoal, é muita particularidade, então o ideal é que vocês levantem a mão ali depois da live, né? A gente vai mandar aqui um formulário para vocês e a gente faça essa apresentação específica para o caso de vocês, entenda o cenário. Uma coisa que a gente já pede para ir adiantando o trabalho: separem a lista de nota fiscal nota fiscal de serviço, a lista de municípios, porque com isso em mãos a gente consegue dar uma resposta rápida. Ó, a gente consegue te atender desse jeito aqui, pode fazer o teste, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Até foi perguntado ali, né? A T3 Engenharia perguntou se consegue fazer o teste ou pode cancelar o plano após o fechamento. Nosso plano tem vários tipos de plano, mas o ideal é que a gente mate todas as dúvidas no teste mesmo, sem que precise, né, Flávio, contratar. A gente vai entendendo ali, o nosso período de teste é mais curto, mas dependendo da conversa a gente pode aumentar, e isso é bem mais tranquilo, tá? Sim, e um outro ponto com relação à contratação, né, a Conexão, nós gostamos de trabalhar, assim, muito com a qualidade do serviço prestado, né, e por isso o nosso contrato, por mais que ele é mencionado ali um contrato de 1 ano, ele não prevê carência, tá? Ou seja, se você quiser contratar e cancelar no mês seguinte, você pode, não tem nenhuma multa contratual. Isso a gente faz porque a gente primeiro confia aí na nossa ferramenta, né? E também para que o cliente, né, ele tenha a liberdade, né, de poder navegar para outra ferramenta se ele entender que a nossa ferramenta não atende, ou também tem aquelas situações que o cliente troca de RP, e aí dentro do RP já tem uma solução embarcada, né, e aí ele teria que pagar ali mais, sei lá, 10 meses da nossa ferramenta, né, então isso, de alguma forma, não é tão justo, né, então a gente gosta de trabalhar dessa forma, né, que é uma forma, assim, bem transparente, né, e principalmente, né, porque isso força a gente a ter uma qualidade de serviço muito grande, porque o cliente, ele pode sair a qualquer momento, né, e ir para outra solução, tá bom? Sim. Bem, eu vou caminhar aqui, até porque a gente está quase estourando aí nosso tempo, tá? Como o João comentou, né, as outras perguntas aí que a gente não conseguiu responder aí eventualmente, né, vocês podem entrar em contato conosco, tá? E que a gente esclarece, marca uma agenda aí para poder avaliar cada cenário. Tá? Aqui, esse slide é mais falando aqui um pouquinho, né, da integração, né, então a gente tem integração aí com os mais diversos ERPs, né, algumas a gente tem integração nativa, né, e aí a gente avalia caso a caso, tá? Aqui um pouquinho do fluxo, né, de como é que funciona, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque a gente já foi explicando ali, né, de alguma forma. Hoje a gente trabalha aí com mais de 10 mil empresas, né, então são empresas aí que já estão bastante tempo
com a conexão, né? Então elas confiam na conexão. Graças a Deus a gente tem bastante aí cliente que nos indica para outros clientes, né? Para a gente poder crescer aí a nossa base, e até uma forma aí de gratidão por parte dos clientes, né? E aí a gente também faz um convite para vocês, né? Poderem testar, né? E ser aí o nosso próximo case aí de sucesso, né? Aqui é um pouquinho de perguntas e respostas, e, né? E aqui os nossos contatos aí, caso, né, vocês precisem aí de algum ponto aí, vocês fiquem à vontade aí de nos contatar, tá? João, quer complementar com alguma coisa? Bom, acho que é isso, pessoal. Agradecer, não quero mais segurar vocês aqui também, né, para a gente não estourar nosso horário. Tem mais algumas perguntas ali no chat. O ideal é que vocês entrem em contato com a gente, porque são perguntas um pouco mais técnicas. Então, a gente vai entender o cenário, né, e a gente vai conseguir ali, junto com o nosso time aí, né, junto com o time do Flávio, responder essas perguntas. Caso precisem de mais alguma coisa, de alguma customização, de alguma coisa mais específica para o cenário de vocês, aí eu entro também ali, né, daí a gente já faz esse trabalho. No mais, é agradecer mesmo todo mundo que ficou aí com a gente, tá? E vamos fazer várias lives, né, Flávio, até o final do ano. Flávio, até o final do ano, então fica o convite aí mesmo, né? Se vocês não vierem se tornar clientes, espero que sim, né? Espero que todos os nomes que eu vi hoje virem clientes nossos, fechem essa parceria conosco. Se vocês não forem, vocês podem participar das próximas lives também, tá bom? Fiquem atentos lá nas nossas redes sociais, sigam a gente lá, que sempre tem conteúdo bem bacana lá que o time faz aqui, tanto para a área fiscal, financeira, contábil, para todas as áreas aí que envolvem conexão. Mas é isso. Legal, João, obrigado. Bem, pessoal, basicamente agora, com o próximo passo, né, o pessoal aí vai estar encaminhando para vocês aí um e-mail, né, com um questionário ali, caso vocês queiram vir a contatar a gente, né, para evoluir aí na conversa, seja uma reunião, seja uma proposta, enfim, né, uma demonstração. A gente também depois vai compartilhar com vocês o vídeo aqui da nossa live, tá? E fica aqui também meu agradecimento aí pelo tempo de vocês, a gente sabe que é uma correria aí, a gente está no início do mês, então período aí de fechamento, a gente sabe que é um período meio conturbado, né, com a área fiscal aí, mas agradecer vocês aí pelo tempo aí, e espero aí ter esclarecido aí parte aí das dúvidas, né, e as demais aí a gente esclarecer aí nos próximos passos, tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês e uma boa tarde aí. Obrigado, hein, João? Que isso, obrigado, pessoal. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.